Olá a todos e a todas, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa acolhida aqui, promovida pelo Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, para esse curso de formação de preceptores de residência médica em Fundamentos de Saúde Digital. Esse encontro é muito importante para que nós possamos conhecer, tanto nós tutores conhecermos vocês, né, os cursistas, e também vocês cursistas conhecerem os tutores que irão acompanhar vocês durante toda essa jornada, até dezembro, né, a nossa formação, o término deve ser no dia 10 de dezembro. Então, nós estaremos acompanhando cada um de vocês, conforme cada turma. Estamos hoje aqui, hoje, dia 14 de outubro de 2025. Você que está nos assistindo, seja lá em que momento for, muitas pessoas vão assistir depois desse... Agora, nesse momento, nós estamos ao vivo. Mas, se você estiver assistindo depois do dia 14, você pode assistir de manhã, de tarde, de noite. Então, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. Estamos aqui com o nosso coordenador, o professor Dr. Luiz Roberto de Oliveira. Ele é o coordenador do NUTEDES, também está à frente, né, do curso de formação de preceptores. Ele que é preceptor, ele que entende muito de saúde digital, com certeza vai nos ajudar muito nessa caminhada. Então, vou passar aqui para que ele possa se apresentar. Ele, melhor do que ninguém, vai falar sobre esse trabalho que ele já faz aqui no Núcleo. E eu me chamo Ana Lúcia, até esqueci já de me apresentar aqui, Ana Lúcia do Nascimento. Eu estarei com você durante essa jornada, né, com a turma 4, e aí seja bem-vindo ao curso. Eu sou jornalista, sou especialista em educação à distância e nas tecnologias utilizadas para a educação à distância. Então, todos aqui são totalmente capacitados para estarem acompanhando cada um de vocês. Ok, Ana Lúcia, muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu ontem refleti bastante como seria essa minha participação e eu tomei uma decisão que eu acho que foi a mais acertada. Em vez de fazer uma apresentação, eu vou lhes falar com o coração. A gente fala com o coração, isso eu aprendi e a Ana Lúcia esqueceu de dizer, depois que eu vi que estou ficando uma pessoa já com idade, já são 74 anos e lá vai tinta, depois que eu vi que já sou avô, e principalmente depois que eu vi que há algum tempo eu venho fazendo uma transição de carreira e deixando de ser um cirurgião de cabeça e pescoço e me tornando, mais do que um professor, um formador. Então é na qualidade de formador que eu vou lhes falar com o coração, porque eu estou muito, muito, muito feliz hoje. Estou feliz porque eu estou entre pessoas que acreditaram no desafio que eu lancei quando nós propusemos a criação de um curso que propusesse, quando eu propusesse, né, vejam, quando eu propus a criação de um curso que permitisse nós darmos a pessoas que trabalham com preceptoria de residência a perspectiva de trabalhar também como tutores, qualificando o seu trabalho de preceptoria. E para fazer isso, nós iríamos nos basear em tudo aquilo que nós aprendemos sobre a tutoria online, ou seja, a tutoria para a educação à distância online. Nós já estamos aqui com quase 20 anos de trabalho nessa área, nessa senda, e percebemos que essas palavras, preceptoria, tutoria, mentoria, supervisão, ainda são palavras que são pouco compreendidas no contexto da sua convergência. O preceptor fica no seu trabalho, o tutor fica na sua seara, o mentor faz um outro tipo de trabalho e o supervisor
também faz uma outra parte do trabalho. Mas, meus amigos e minhas amigas, uma coisa fiquem certos: nós passamos para um outro contexto no mundo e na sociedade do conhecimento, né? Na sociedade do conhecimento, e principalmente na sociedade do conhecimento, na qual existe uma intervenção das tecnologias digitais da informação e das comunicações, o padrão ou os padrões devem estar antenados, ligados com duas condições. A primeira dessas condições é exatamente a que tudo isso deve ser visto não através da separação, mas sim da convergência, né? E o segundo grande elemento a ser considerado é que nós estamos num mundo em que tudo muda muito rapidamente. Ou seja, nós estamos no chamado mundo VICA, né? O mundo que evoluiu do chamado mundo BANI, lá dos anos 60, logo depois desse grande volume de informações ter começado a crescer, e hoje já tem quem diga que o volume de conhecimentos dobra a cada 12 horas, e a única certeza que nós temos, portanto, é que daqui a pouco tudo vai estar diferente. E nós precisamos, então, nos adaptar. E para essa adaptação ser proveitosa, nós precisamos, então, fazer o uso disruptivo, positivo das tecnologias digitais da informação e das comunicações. Por isso, é absolutamente indispensável que um preceptor de programas de residência entenda a perspectiva de ser também um tutor de educação à distância, para saber utilizar de forma produtiva as tecnologias digitais da informação e das comunicações, de tal forma que ele possa fazer uma melhoria das suas capacidades intelectuais e das suas competências, de tal forma que as pessoas que ele esteja preparando estejam sendo preparadas para o desafio da aprendizagem ao longo da vida e por toda a vida. Você hoje não prepara mais um cirurgião que ele será um profissional absolutamente formado ao final da sua residência e que quase não vai mais precisar aprender nada, a não ser coisinhas pontuais e simples. Muito ao contrário. Você tem que preparar essa pessoa para que ela esteja antenada, porque dentro de pouco tempo tudo vai estar possivelmente diferente e com uma velocidade estonteante, uma velocidade capaz de deixar todo mundo completamente desprovido de condições de acompanhar a evolução do mercado. E essa é uma preparação que precisa também chegar aos profissionais da área da saúde. Há poucos dias atrás, eu tive a oportunidade de participar de uma exposição extremamente proveitosa, na qual um grupo de profissionais da área da saúde, médicos, criaram uma firma que tem se dedicado muito ao uso das TEDx, né, para melhoria da aprendizagem significativa e não aprendizagem bancária, né, aquela na qual o aluno quer só decorar conteúdos para fazer uma prova e obter os créditos, como dizia o Paulo Freire, mas aquela aprendizagem na qual o aluno quer melhorar as suas capacitações intelectuais de uma forma contínua e persistente. E eles então mostravam uma coisa extremamente interessante, que é como você pode diminuir o tempo de uma consulta e ainda assim melhorar a qualidade da consulta, porque você vai dedicar mais tempo para ouvir o paciente e menos tempo com a parte burocrática que você leva escrevendo ou digitando, portanto, fazendo com que a tecnologia comprometa a relação médico-paciente, quando na realidade a tecnologia pode ser útil para melhorar que essa relação seja
empoderada. Ou seja, o que nós queremos na oferta desse curso é exatamente mostrar àqueles que trabalham com preceptoria de residência, de programas de residência, não importa se é residência médica, se é residência uni ou multiprofissional, como ele fazer um trabalho de tutoria empregando os princípios da tutoria online, os princípios da tutoria para a educação à distância online, da terceira geração da educação à distância em diante, mas também conhecendo os princípios ligados às metodologias ativas de ensino e aprendizagem e, sem dúvida nenhuma, os princípios básicos, pelo menos os princípios básicos das teorias de aprendizagem, para que ele possa, então, ser um preceptor que entende de tutoria online e, portanto, ele possa, ao mesmo tempo, entender também como se posicionar quando for necessário ser um mentor e quando for necessário ser um supervisor, para que o seu trabalho de preceptoria se torne qualificado. Ou seja, você se tornará um preceptor melhor se você souber alinhar a sua atuação de preceptoria com as qualificações de um bom tutor de educação à distância online e também de um mentor e de um supervisor que esteja devidamente qualificado, entendendo de algumas coisas além da parte específica do trabalho que você faz nas suas habilidades dentro de uma determinada especialidade. Certo? Muito bom. Sendo essa a proposta do curso, ela estaria incompleta se nós não acrescentássemos um outro detalhe. Além de oferecermos esse curso para formação desses preceptores com essa nova visão abrangente, nós pretendemos também oferecer esse curso para os alunos envolvidos em cursos de residências num futuro próximo e oferecer a esses preceptores que estão fazendo esse curso a oportunidade de serem os tutores online desses alunos que estão em residências fazendo o mesmo curso, para que uns possam aprender com os outros. Ou seja, você precisa saber, quando quiser aprender com os recursos disponibilizados pelas tecnologias digitais da informação e das comunicações, como utilizá-las de forma adequada. Ou seja, você precisa aprender a ser um bom aluno à distância, online. Sim. E aí, se os preceptores que nós estamos formando nesse curso, amanhã, puderem exercer a tutoria online dos seus próprios residentes ou de residentes de outros preceptores, no contexto da educação à distância online, é claro que haverá um ganho múltiplo, porque no final nós vamos pedir aos preceptores e aos seus futuros alunos que eles vão fazer a tutoria, para quem eles vão oferecer a tutoria, que dentro das suas diversas especialidades proponham soluções para dificuldades que eles encontram, proponham intervenções para dificuldades que eles encontram nas suas áreas mais específicas. Vou tentar explicar melhor. Vocês já perceberam que se você olhar para uma residência de oftalmologia e quiser compará-la com uma residência de pediatria, só existem duas coisas que são comuns? A primeira coisa é que tanto o residente de pediatria como de oftalmologia deve ser um médico. A segunda coisa que eles têm em comum, eles estão fazendo um programa de formação em trabalho que se chama residência. Fora isso, tudo que um residente da área de oftalmologia vê é diferente do que um residente da área de pediatria vai ver.
né? No entanto, os processos de ensino e aprendizagem, no entanto, como disse e denominou o filósofo Mário Sérgio Cortella, os aprendentes e os ensinantes, todos estarão passando por processos que se apoiam no uso das tecnologias digitais da informação e das comunicações, no conhecimento das metodologias ativas de ensino e aprendizagem e nas chamadas teorias de aprendizagem. Só que a grande maioria dos ensinantes e aprendentes não conhecem quase nada sobre esses 3 domínios de conhecimento. E é exatamente aí em que ocorre a dificuldade de fazer propostas que sejam capazes de melhorar as soluções ofertadas nesses locais. Por quê? Porque o residente de oftalmologia se depara com o problema, mas ele não sabe como encontrar a solução para aquele problema se não for com o preceptor. E o preceptor vai tender a resolver o problema sempre dentro de uma perspectiva muito estreita e resumida, porque ele não conhece nada sobre como as tecnologias digitais da informação e das comunicações podem auxiliar e ajudá-lo a resolver aquele problema dentro da oftalmologia. E fica esperando que apareça algum milagre. Agora, né, com o advento da inteligência artificial nessa sua nova fase, a gente fica sempre esperando que apareça uma ferramenta de inteligência artificial que vá solucionar como uma fórmula mágica. E aí é outro grande engano, porque se você utilizar a inteligência artificial, mas não desenvolver espírito crítico, buscando também desenvolver senso ético, você pode dar oportunidade à disrupção negativa dessas tecnologias e elas são potencialmente mais perigosas do que as tecnologias ainda analógicas. Então, pessoal, estou falando para vocês da extrema satisfação que eu tenho de poder estar hoje, quem sabe, abrindo um espaço para que nós possamos refletir de tal forma que estejamos encaminhando pessoas que ainda têm um grande cabedal de tempo e disponibilidade, porque são pessoas jovens que não vão ter só 40 anos de exercício profissional como eu tive, são pessoas que não vão viver só 70 anos como talvez eu viva, são pessoas que vão poder, inclusive, pensar na possibilidade da imortalidade, como eu não tenho possibilidade de pensar, não é para a minha geração. E tudo isso já está disponível porque nós vivemos, pela primeira vez talvez na história da humanidade, uma oportunidade concreta de produzir abundância, embora a gente ainda veja muitos noticiários que isso não chegou. Mas, olhe, veja, quando há boa vontade, tudo pode acontecer, né? Há poucos dias a gente estava vendo o drama de mais uma guerra estourando e agora a gente já vê notícias de que estão se encaminhando para a paz. É possível construir a paz, é possível construir a abundância. E as tecnologias digitais da informação e das comunicações, elas permitem que isso ocorra concretamente. Um mundo em que todos possam, pela formação, pela educação, pelo conhecimento, construir competências que sejam competências, mas dentro de um perfil que traga soluções no caminho da humanização digital ou das humanidades digitais. Certo? Nós vamos insistir muito nisso. Eu fico muito feliz aqui vendo ali a presença de uma colega brilhante, a doutora Neile Craveiro, cardiologista, que já trabalha com telecardiologia, e telemedicina e telesaúde, nossa companheira aqui, vai nos ajudar também nesse trabalho de tutoria. E daqui a pouco vocês vão conhecer
as outras pessoas que estão conosco e que não só nos ajudaram a montar o conteúdo desse curso, mas também concordaram com o desafio de fazer a tutoria, e não precisa contar o restante dessa história, mas uma coisa nós estamos fazendo. Nós estamos conseguindo cumprir aquilo que nós prometemos. Oferecer o curso de formação para preceptores de programas de residência com a visão de torná-los mais aptos em suas competências de preceptoria, porque vão associar a essas competências os conhecimentos da tutoria, da educação à distância online e conhecimentos e oportunidades também de desenvolver conhecimentos para adentrar no caminho das metodologias ativas de ensino e aprendizagem e das teorias de aprendizagem. Acredite, você será um preceptor melhor se você dominar essas competências de tutoria online. Quero agradecer a oportunidade e passar a palavra de novo aqui para a minha querida amiga Ana Lúcia, para dar continuidade a esse nosso encontro. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Luiz Roberto, grande mentor aqui nosso professor, grande professor aqui do NUTEDES, da Faculdade de Medicina. Bom, o curso, ele é promovido, ele é realizado pelo NUTEDES, né, o Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde, aqui da FAMED, da UFC, e em parceria com a Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, por meio do programa Telesaúde Brasil Redes, né, a gente tem divulgado aí as logos, né, dos nossos parceiros, e a Universidade Aberta do SUS, que é a UnaSUS. Então, nós temos aí, vamos conhecer terceiro tutor, que é a terceira tutora, a doutora Neile Craveiro, como o professor já deu spoiler aqui. Então, a doutora Neile, ela vai falar sobre o trabalho que ela vai desenvolver, que vai estar junto com a equipe, né, com a turma. Doutora Neile, seja muito bem-vinda aqui à nossa acolhida dos cursistas do nosso curso de formação de preceptores. Seja bem-vinda e muito obrigada por estar presente aqui conosco. Olá, boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui com o professor Luiz, com a Ana Luísa, com... Acho que o seu microfone está desligado, nós não conseguimos ouvir daqui. Deixa eu ver aqui meu volume. Melhorou? Alô? Alô? Nós não conseguimos ainda alô? Ouvir. Deixa eu alô? ver. Estamos só aqui fazendo um pequeno ajuste para poder ouvir a doutora Neile. Doutora Neile? Pois não? Tá. Pronto, agora sim, doutora. Tá, joia. Então, bem, boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui, né, com todos esses colegas com quem eu tenho aprendido muito. Eu acho que esse curso é um projeto, né, que a gente já tem há algum tempo, e que a questão do universo digital, não vou dizer nem só da saúde digital e da educação em saúde, é uma realidade que todos nós vivemos no nosso dia a dia, né? Então, a gente não tem como fugir disso, e isso vai trazer grandes benefícios. Eu acho que o que a gente está construindo nesse momento no nosso país, talvez com algum grau de atraso em relação a outros países, né? É uma definição de nomenclatura, de atitude, de conceitos, né, que são necessários para que a linguagem possa ser única, né, que a gente consiga, né, trazer essa educação de qualidade adaptada, né, que os tutores realmente consigam se valer, né, e os estudantes, por sua vez, os residentes se valer desse acompanhamento próximo, da facilidade da gente usar os canais digitais com essa finalidade. Tanto os tutores, né, os tutores de residência, quanto os residentes, eles só têm a ganhar com isso,
e aprender com uma equipe pedagógica que eu sou, só para o pessoal saber, né, quem não me conhece, eu sou mais recém-chegada, né, então eu já tenho aprendido muito com essa equipe pedagógica, e eu sei que a gente tem muito o que aprender conjuntamente, né, tanto os tutores quanto ao pessoal do pedagógico aí do NUTEDS, a gente tem muito que desenvolver de forma conjunta, de que aprender conjuntamente em relação a como conduzir, né, essa tutoria dos residentes à distância, obedecendo aos novos conceitos, obedecendo à facilidade que o uso do canal digital nos traz. Para mim, está sendo um grande prazer de poder estar acompanhando o professor Luiz, que já tem muita experiência, uma vasta experiência, e toda a equipe do NUTEDS com essa questão pedagógica à distância. E eu serei a tutora da turma 2. Eu gostaria de me apresentar aos alunos e dizer que eu vou estar disponível para poder auxiliá-los no que for necessário. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Neile Craveiro. Nós temos também uma outra tutora, que é a doutora Sheila Fontinelli. Daqui a pouco ela estará conosco. Então, nós temos também aqui, logo atrás, nós temos uma equipe técnica, o professor Flávio Alves, quer dar uma palavrinha? O nosso amigo Diego Tavares, ele é o cara que entende tudo aqui de tecnologia, que nos ajuda a colocar tudo no ar. Temos também lá atrás, na sala, né, na técnica, o Lucas Paiva. Temos também o Márcio, que trabalha a questão das artes. Temos o Dieguinho. Temos também a Andreina. Então, tem uma equipe toda, tem as meninas da secretaria, Sheila, Nalu, Fabiola. Temos uma equipe enorme, tá? Toda voltada para o curso, para que tudo ocorra maravilhosamente bem, para que todos tenham o suporte necessário e que esse curso, como o professor disse, seja realmente muito bom na carreira de todos. Temos aqui alguns comentários já no chat, certo? E algumas perguntas nós vamos responder depois, no final da nossa live. Temos aqui algumas pessoas dizendo que ainda não são preceptores, mas que querem se tornar e que a saúde digital realmente é muito importante. Então, é interessante ver que as pessoas estão realmente entendendo já a importância das pessoas que trabalham com a saúde pública também conhecerem mais sobre a saúde digital. E nós estamos muito felizes de poder contribuir com essa compreensão. Temos também a nossa coordenadora de projetos, que é a Raquel Rolim. Ela não pôde estar aqui presente conosco hoje, mas ela é uma pessoa também que está à frente do projeto, que está à frente aqui dos projetos do NUTEDS. Um grande abraço à Raquel, com certeza depois ela vai assistir essa live, que vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Canal NUTEDS/UFC. Então, se você quiser depois rever essa live, você poderá acessar o nosso canal no YouTube e compartilhar também com os colegas. Vamos agora ouvir uma outra... Pronto, o Tavares. Pronto, Tavares. Eu quero agradecer a gente no processo do aprendizagem de vocês, né? Estamos aqui para apoiar. Desde o início, o curso foi pensado, na verdade, para vocês, bem detalhado, né? E estamos aqui para precisar, na verdade, nesse processo. Eu também queria desejar e dar as boas-vindas para todos os alunos, né? E esse curso há muito tempo tem sido desenvolvido, tem sido estudado, na verdade tem sido sonhado, né? Pelo professor Luiz Roberto, e agora está se materializando, né? A gente entregando aí um grande presente, né, para vocês, que vocês possam também fazer um bom uso, né, e realmente, não somente na teoria, mas colocar na prática todo o conhecimento que vocês, porventura, adquiram nesse curso. E dizer também que nós estamos aqui, a equipe técnica, né, de braços abertos para poder ajudar vocês naquilo que for preciso, né? Nós estamos aqui como que 24 horas, né, Tavares? Aqui à disposição de vocês, né? Então, sejam bem-vindos. Esse é o NUTEDS, né, um lugar que vocês possam
aprender e se sentir à vontade cada vez mais. E aqui tem muitos projetos e muita coisa boa para vocês. Um grande abraço. Temos também na equipe pedagógica a Esther Sampaio, que ela também vai estar nos ajudando. Temos também o Caio Silva, que também faz parte do nosso NUTEDES. Bom, vamos passar agora a palavra para Mirislene Vasconcelos. Ela também é tutora, ela vai se apresentar melhor e vai apresentar um detalhe muito importante aqui para quem ainda não acessou ou para quem já acessou. Diz aqui no nosso chat quem que está assistindo ao vivo aqui conosco, que já acessou a plataforma da UnaSUS e já acessou, já participou lá do fórum, já trocou a fotinha, tá certo? É uma coisa que a gente tem pedido, coloquem a foto para ficar mais personalizado, participem do fórum, né, compartilhando quem são vocês, para que os colegas também conheçam, né, de cada turma, e digam aqui para a gente, tá bom? Caso tenha alguma pergunta, é só fazer aqui no chat, que depois, ao final, nós vamos responder. Então, vamos lá apresentar a Mirislene e ela vai apresentar a nossa plataforma. Tá um luxo, viu? Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, né? Vivenciando mais um momento, né? Foi muito bom participar de toda a produção desse curso e de agora estar diante desse momento, podendo ver pessoas interessadas, né? Eu fiquei super surpresa porque no dia 10, sexta-feira, quando a gente lançou o curso, a gente mal lançou o curso, as pessoas começaram já a entrar, começaram a acessar. Então, a gente percebe o nível de compromisso das pessoas que estão no curso. Então, como a Ana Lúcia já falou, meu nome é Mirislene Vasconcelos, né? Eu sou mais conhecida como Lene. Sou graduada em Ciência da Informação, tenho especialização em Teorias da Comunicação, Imagem e Design Instrucional. Eu sou mestre em Telesaúde e Telemedicina, né? E vou estar aqui fazendo parte do grupo como tutora da turma 5. Inclusive, já vi que algumas pessoas já acessaram o curso da turma 5, né? Eu já respondi algumas dúvidas, né? Inclusive, algumas pessoas perguntaram se essa live iria ficar gravado por conta do horário que estavam no trabalho, e vai ficar gravada sim, né? E aí eu vou apresentar para vocês a nossa plataforma. Nós utilizamos o Moodle, que é um sistema muito bom de se utilizar, mas a gente teve todo um cuidado de deixar ele o mais limpo possível, né? Para que as pessoas não se perdam dentro do curso. E aí um detalhe importante é que para vocês se logarem ao curso, né? Vocês precisam primeiro se cadastrar no cadastro da UnaSUS. Foi enviado para o e-mail de vocês o link de acesso. Vocês primeiro fazem o cadastro lá, é um cadastro rápido, né? E aí o mesmo login, que é o CPF e a senha que vocês utilizarem para fazer o cadastro lá na UnaSUS, vocês vão utilizar aqui também no curso. No e-mail de vocês foi enviado um link, né? Tanto o link de acesso ao cadastro da UnaSUS, para quem ainda não tem, como o link do curso. Quando vocês acessam o curso, vocês vão se deparar com essa página inicial, certo? Aqui em cima vai ter o seu nome. Eu já coloquei aqui a minha foto, para vocês já ficarem cientes da importância de colocar fotos de vocês também. É uma forma de ficar mais próximo um do outro. E aqui nós vamos ter a tela de apresentação do curso. Tem aqui um pequeno texto, certo? Explicando o que é o curso. Aqui do lado nós temos o menu. Nós estamos na tela de apresentação. Dentro da tela de apresentação, nós temos um fórum, que é o Fórum de Boas-Vindas, né? Então, assim que você acessar, você precisa necessariamente entrar no fórum para poder se apresentar neste fórum, para poder dar seguimento aos outros, aos módulos, né? Depois que você se apresentar, você vai conseguir entrar no módulo 1. E o módulo 1 ele está distribuído em 7 unidades, e ao final dessas 7 unidades, nós temos uma atividade avaliativa, né, para testar mesmo o conhecimento de vocês. E aí,
Quando você clicar na unidade, você vai ver uma pequena apresentação, os objetivos, e ao clicar aqui, você vai direto para a página do curso, onde lá tem o conteúdo da unidade 1. E caso você não esteja com acesso, ou então você queira assistir, ou você queira ler o material, está aqui disponibilizado para vocês o PDF, certo? E uma coisa importante, né? Nós disponibilizamos o módulo 1 por essa semana. Na próxima semana, a gente vai disponibilizar o módulo 2, certo? E, sucessivamente, vamos disponibilizar o módulo 3. Ah, por quê? Para que vocês tenham tempo de conseguir ler todo o material, certo? E caso você queira já ir para a atividade avaliativa, por exemplo, você não vai conseguir fazer, porque você tem que necessariamente passar por todo o processo. Você só pode acessar a unidade 3, por exemplo, se você acessar a unidade 1, depois a unidade 2, para chegar na unidade 3. E na atividade também. E isso vai acontecer nos outros módulos também. Ao final de todos os módulos, você vai ter uma avaliação final, né? Um questionário com perguntas relacionadas a todos os módulos. Depois que você fizer a avaliação final, vai estar disponibilizado para vocês o certificado. Então, gente, é basicamente isso. Eu não vou clicar dentro do Moodle, né? Que é para vocês terem um gostinho da curiosidade de ir lá e ler o material. Quem não acessou e tiver dúvidas, nós estamos aqui para tirar dúvidas de vocês, certo? Os tutores e a equipe técnica também. Né? Nós temos o suporte, que é o nosso WhatsApp. Caso vocês não consigam acessar, esteja com dificuldade, estamos aqui para auxiliar vocês. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Bem-vindos. Então, muito obrigada, Mirislene, pela apresentação, por nos apresentar também aí o ambiente virtual de aprendizagem, que é o que nós vamos trabalhar durante esses meses e que nós vamos poder auxiliar todos vocês em qualquer dúvida. Nós temos, como eu disse, a equipe técnica, tá? Que estará de prontidão para nos ajudar. A professora Sheila, professora Sheila, a senhora já está online, professora? Oi, boa tarde. Tudo bom, professora Sheila? Nossa tutora, professora da UES, nossa colega aqui de trabalho do NUTEDS, é uma grande satisfação tê-la aqui conosco nessa acolhida aos cursistas dessa formação maravilhosa de preceptores e que a senhora já tem muita experiência como preceptora. Fale um pouco sobre essa sua experiência e sobre a sua participação no curso. Gente, boa tarde. Eu gostaria muito de estar aí com vocês, cada um de vocês aí. Eu vejo o Diego atrás, né? Vejo a Mirislene, vejo o professor, vejo a Ana Lúcia, dando um abraço aqui em cada um, Neile e os outros colegas, Flávio. Então, enfim, é uma equipe muito grande, grande em tamanho, grande em vontade de fazer acontecer esse curso de Fundamentos na Saúde Digital. A gente está muita expectativa de encontrar cada um de vocês, assim, os colegas que já me falaram, já me pararam, já ligaram para mim, já conversaram, entendeu? Então, assim, a gente está muito mesmo feliz e a gente vai crescer com vocês. É lógico que nós não temos uma caminhada como professor e alguns aí do grupo do NUTEDS, né? A gente tem uma caminhadazinha um pouco mais breve, mas a gente vai num crescendo aí com vocês, trocando saberes. A gente sabe que, assim, muitos de nós já trabalhamos com saúde digital e agora nós vamos aprimorar, né, esse trabalho, discutindo a ética, discutindo os fundamentos, como diz o professor muito bem, o letramento, a literacia, a compreensão, o entendimento e a aplicação imediata, né? Então, assim, a gente conta muito com vocês. E vai ser uma jornada bonita e a gente vai estar pertinho um do outro, ombro a ombro, e isso é que importa. Muito obrigada por essa oportunidade, professor Luiz Roberto, toda a equipe do NUTEDS, contem comigo. Muito obrigada, doutora Sheila.
Nós temos aqui algumas participações e podem continuar enviando perguntas, comentários, tá bom? Aqui no chat do nosso YouTube. Olha só, temos aqui a Rosana Cunha, da Barra do Piraí, lá do Rio de Janeiro. Então, nós estamos alcançando pessoas também. Nós estamos aqui em Fortaleza, no Ceará. Estamos alcançando pessoas lá na Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Se vocês quiserem aqui também dizer de onde vocês estão nos assistindo, podem deixar aqui o comentário, tá? Nós temos aqui uma colega que diz que sempre teve interesse em trabalhar com saúde digital, e ela tem especializações em saúde digital pela UFG. Não tem aqui o nome dela, mas está com @farmaclínica digital, tá? Então, ela faz uma pergunta, e eu gostaria que o professor nos ajudasse a responder essa questão. Se para ser dessa área, né, de preceptoria, é necessário ter mestrado. Professor Luiz Roberto. Olha, sem dúvida que se você é um preceptor e fez também o mestrado, e dependendo da área em que você exerce a preceptoria, o mestrado pode lhe trazer uma bagagem capaz de melhorar muito a sua atuação. E se você pensar em associar o trabalho da preceptoria em um curso de residência médica para ações ligadas à pesquisa, isso sem dúvida vai trazer melhoras, né? Conhecer metodologia da pesquisa, que é algo que quem faz o mestrado precisa dominar, sem dúvida traz benefícios. Agora, não há uma obrigatoriedade, ou seja, você ser preceptor de residência implica que você pelo menos seja especialista daquela área em que você vai exercer a preceptoria. Mas o especialista, ele é formado em um curso de pós-graduação lato sensu. Já o mestrado é um curso de pós-graduação stricto sensu, como o doutorado. O que existe hoje no Brasil é uma diferença entre os cursos de pós-graduação stricto sensu tradicionais, chamados acadêmicos, e os cursos de pós-graduação stricto sensu, chamados profissionalizantes ou profissionais. Mas os cursos de especialização, eles ainda são de formação lato sensu. E isso varia muito de especialidade para especialidade. Por exemplo, em determinadas áreas, vale muito mais você ter feito a prova para ter o título de especialista que uma determinada sociedade de especialidade oferta, do que você ter feito um curso de especialização dentro daquela área, às vezes porque até nem existe esse curso. Você fica estudando sozinho, por sua conta, até um dia você se achar preparado para fazer a prova, para ter o título de especialista da especialidade, que é a sociedade de especialidade tal, assim, 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 assim. Bom, na área da saúde digital, isso no Brasil ainda não é possível, porque, infelizmente, nós temos poucos cursos de especialização focados nessa área. Basicamente, no Brasil só existem 2, o da Universidade Federal de Goiás e o da Universidade Federal de São Paulo, que foi onde eu fiz a minha especialização, né? Mas existem outros detalhes, e um deles é exatamente o fato da saúde digital no Brasil ainda não ter sido reconhecida como uma ciência. Essa é uma das chamadas lacunas que existem em relação à saúde digital no Brasil, né? Ou seja, em quase todo o mundo, o que hoje nós chamamos de saúde digital, esse grande guarda-chuva da saúde digital, é reconhecido como uma tecnociência que é multi, inter, intra e transdisciplinar, mas aqui no Brasil, ainda hoje, não resolveram dar à saúde digital o status de uma ciência. Então, se você consultar a relação
da CAPES, das áreas científicas reconhecidas, em nenhuma delas, nem no setor de humanidades, no setor de tecnologias e na área da saúde, na medicina 1, na medicina 2 ou na medicina 3, você encontra a saúde digital como uma área de aplicação reconhecida como ciência. Essa é uma lacuna no Brasil que precisa ser sobrepujada. Infelizmente, há muita dificuldade das pessoas entenderem que saúde digital já é uma ciência. Eu tenho lido muito sobre a história do que hoje se chama saúde digital, e é interessante que um dos pioneiros do que hoje se chama saúde digital no mundo é um professor e notabilizou-se em Harvard, né? E ele não é americano originalmente, ele é canadense, né? Professor Edward Shortleaf. O professor Shortleaf, inclusive, esteve aqui no Ceará, deu umas palestras e passeou pelas praias nordestinas. Eu não pude acompanhá-lo, mas tinha um colega meu que estava com disponibilidade e acompanhou o professor Shortleaf. E num dos materiais que eu já li, escritos pelo professor Shortleaf, ele disse que logo quando saiu do Canadá e foi fazer o trabalho de pós-graduação dele nos Estados Unidos, um dia foi chamado por um professor lá do centro onde ele trabalhava e disse: olha, é uma conversa informal que eu quero ter com você. Esse trabalho que você está fazendo aí é um trabalho muito interessante, muito importante. O professor Edward Shortleaf, Ted Shortleaf, ele foi a pessoa que criou o primeiro programa de computador para ajudar, apoiar na indicação de antibiótico terapia. Você colocava lá os sintomas da pessoa, etc. e tudo, e o programa então dizia: a melhor combinação de antibióticos para esse paciente é essa, né? Hoje, nós temos programas que estão usando inteligência artificial e disponibilizados para UTIs, por exemplo, que fazem a chamada medicina preditiva, ou seja, você tem um paciente que está na UTI e não sabe ou não consegue perceber ainda se ele está com sinais de que vai ter uma septicemia. Mas todo mundo sabe que se esse paciente for tratado antes da septicemia se instalar, você consegue não só reverter a septicemia, mas consegue reverter e impedir, aliás, todas as sequelas de uma septicemia. Então, se você tiver alguma maneira de dizer esse paciente vai ter uma septicemia, é só questão de esperar aqui mais 4, 5 horas que a septicemia se instala. Então, eu já vou começar a tratar a septicemia. Muito bem. Tudo isso começou lá atrás com o MySim, que foi o programa que o professor Ted Shortleaf desenvolveu para orientar a indicação de combinações de antibióticos, que na época também não eram muitos tipos existentes, não havia muitos tipos de antibióticos existentes. E esse professor lá desse centro, que era uma pessoa já idosa, já perto de se aposentar, chamou o Ted Shortleaf para uma conversa informal e disse a ele o seguinte: olha, isso aí que você está fazendo, você está querendo desenvolver na área da ciência da computação para ajudar na ciência médica, na ciência da saúde, é fundamental que você consiga provar que isso tem um respaldo científico, ou seja, que isso é ligado à pesquisa científica. Porque se você não provar que isso tem uma base científica ou que tem um substrato de pesquisa científica, você aqui não vai convencer ninguém que isso tem valor. Agora, há quantos anos aconteceu isso? Pelo menos uns 40 anos. E aqui no Brasil, nem o Ministério da Educação, nem o Ministério da Saúde se preocupam em transformar a saúde digital em algo que seja reconhecido como ciência, quando ela já tem um status de uma
tecnociência multi, inter e transdisciplinar. Né? Na verdade, portanto, você, para ser preceptor de residência, não precisa ter mestrado. Mas eu aproveito a oportunidade para dizer que você fazer o mestrado não deve ser uma decisão que você tome só porque você quer ser preceptor ou porque você quer ser professor. Você deve querer fazer o mestrado porque você quer dar um enhancement, você quer fazer um upgrade, você quer fazer um empoderamento da sua literacia digital, do seu letramento, das suas competências como profissional em qualquer área da saúde ou qualquer área relacionada à saúde, inclusive nas áreas de tecnologia. E aproveito, foi muito boa a sua pergunta, para eu também dar uma notícia. Está aberto o edital para a pós-graduação do programa de pós-graduação em ciências médico-cirúrgicas, onde eu consegui colocar uma disciplina sobre introdução à saúde digital e, desde o ano passado, também colocar uma área de concentração e uma linha de pesquisa para a formação de mestres e doutores nesse contexto, não só da saúde digital, mas de todas as possibilidades que contemplem a participação de pessoas da área de tecnologia, de pessoas da área da saúde e de pessoas ligadas às tecnologias de produtividade, como gestão, logística, governança, entre outras, né? Então, se você quiser fazer um mestrado, nós temos espaço aqui na Faculdade de Medicina, no grupo que toca a pós-graduação. Se você colocar na internet pós-graduação, programa de pós-graduação em ciências médico-cirúrgicas, você vai para a página do programa, onde tem lá o edital, você pode ler o edital e achar se vale a pena tentar. Eu estou com proposta de 2 vagas de mestrado e 1 vaga de doutorado. E, para você ter uma ideia, aqui no nosso núcleo, o grande contingente dos nossos profissionais aqui já fez pelo menos o mestrado. A Lene já fez mestrado, ali atrás o Diego já fez mestrado e doutorado, o Flávio está fazendo o doutorado, já tem o mestrado, né? A professora Neile, que vai ser uma das tutoras, está sendo minha aluna no mestrado, que é uma honra muito grande para mim, né? E a professora Sheila já tem mestrado e doutorado, né? Então, a nossa equipe é uma equipe muito bem formada. E essa é a nossa missão. E a nossa visão é de que o uso das tecnologias digitais, da informação e das comunicações, elas servem como tecnologias que permitem você melhorar a sua capacidade intelectual, e é preciso fazer isso na perspectiva de desenvolvimento de espírito crítico e senso ético. Né? Se você começar a olhar para essas tecnologias e para o lado negativo ou disruptivo negativo, como, por exemplo, a fraude, o uso dessas tecnologias e dessas ferramentas para empoderar fake news, para empoderar o plágio, etc. Isso é só uma visão negativa. Nós temos que olhar para essas tecnologias com uma visão positiva, de que é possível melhorar a ponto de estabelecermos a abundância nos padrões das humanidades digitais. Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigada, doutor Luiz Roberto. Com certeza, ainda deu dicas aqui, a Farmaclínica Digital, que quem está
perguntando é a Jaiane Darla, né? Jaiane Darla, então, aí, ela é cearense, mas está lá em Belo Horizonte, morando em Belo Horizonte, e se inscreveu aqui no curso de preceptores. Então, seja bem-vinda e ouça aí as dicas do professor Dr. Luiz Roberto, tá bom? Temos aqui o José Antônio Neto, ele está parabenizando o NUTEDS por esse evento, por essa iniciativa. É uma iniciativa muito necessária, como vocês estão percebendo, essa troca de conhecimento, essas dicas estão sendo, com certeza, muito importantes para todos. Também a Reine Moura, que é do Sertão Baiano, também está dizendo aqui que está com muita expectativa nesse curso. E, com certeza, nós estaremos aqui, todos juntos, para suprir essas suas expectativas, tanto as suas quanto a dos demais colegas. Nós temos também um convite muito especial, professor, que vamos falar também, aproveitar aqui, vocês que já são da área da saúde, nós temos um evento anual, que este ano já está na 6ª edição, que é a Jornada Acadêmica de Saúde Digital, tá? Neste ano, o tema é sobre saúde digital, inteligência artificial e saúde digital, onde nós estamos agora convidando você também que está fazendo parte do curso, né, da formação de preceptores, que envie os seus resumos para cá, para o NUTEDS, tá? Jaesde, anotem aí o e-mail, vou deixar aqui também no chat, tá? jaesde@nutedes.ufc.br, JAESD@nutedes, NUTEDS.ufc.br. Eu vou deixar aqui também no chat, tá? Porque, professor, vai ser um evento maravilhoso, como todos os anos. Nós temos trazido muitos profissionais de renome, ou não é, professor? Todos os anos, vou deixar aqui o professor para falar, porque ele é quem encabeça essa ideia da JAESD todos os anos aqui no NUTEDS. A JAESD é uma tentativa de fazer com que os alunos de graduação e de pós-graduação possam se encontrar numa interação de modos a melhorarem as suas competências digitais, e todo ano nós escolhemos um tema central. Esse ano, inclusive, o tema central é inteligência artificial. E nós vamos ter aqui excelentes palestras sobre diversos assuntos, com abertura feita pelo coordenador atual do curso de especialização em Informática em Saúde da Universidade Federal de São Paulo. Eu acho que, inclusive, deve ter mudado, ele agora deve ser o chefe do departamento e a coordenação deve ter passado para outra pessoa, mas foi o meu orientador quando eu fiz a especialização, o professor Ivan Torres Pisa, e ele vai falar exatamente sobre literacia digital. Então, vai ser uma palestra, assim, imperdível, né? Por que é importante que os profissionais de saúde tenham literacia, mais do que alfabetização e mais do que apenas letramento? Precisam ter literacia digital. Mas não fica só nisso. Nós vamos ter uma palestra muito importante, por exemplo, sobre visão computacional. Quantos profissionais de saúde, por exemplo, sabem o que é visão computacional? Vamos ter também uma palestra que vai ser a finalização, a palestra final, sobre algo que está trazendo aí um grande estímulo, que vai ser sobre cirurgia robótica. E veja, a grande alegria é que quem vai dar essa palestra é um cirurgião que é aqui de Fortaleza e que domina a cirurgia robótica com muita qualidade. Ou seja, há poucos dias atrás, bombou aí na internet, como se costuma dizer, uma notícia
de uma colecistectomia que tinha sido feita inteiramente por um robô, sem que precisasse de nenhuma intervenção humana. Ou seja, nós saímos da cirurgia robótica, em que você ficava num console, utilizando um robô, mas manipulando o robô através de um console, para uma situação na qual o robô nem precisa ser manipulado por um console. Ele faz as coisas sozinho. Isso é um avanço considerável, né? E nós vamos ter palestras desse nível dados por pessoas que são de vários locais aqui do Ceará, e vocês estão todos convidados, né? Então, eu vou pedir para a Miris, só não desliga não, mostra só lá onde é que o povo pode se inscrever. Vocês vão no site, tá? Eu deixei aí no chat, no e-mail para qualquer dúvida, mas você vai no site do Nutedes, nutedes.ufc.br. Lá no site tem a notícia sobre a JAESD, e aí as inscrições são gratuitas. Para você submeter o seu resumo, você precisa se inscrever na JAESD. Então, você vai lá na notícia, tem os links tanto para inscrição quanto para submissão de trabalhos. Então, você vai clicar na submissão de trabalhos, você vai preencher um formulário e vai anexar o seu trabalho. Você pode ser autor de, no máximo, 2, mas você pode ser coautor de vários outros trabalhos, tá? Até 5 pessoas no mesmo trabalho. É o número máximo de pessoas. Os 5 melhores trabalhos avaliados, eles se tornarão um podcast que nós vamos veicular, nós vamos produzir, não importa se você está no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte, a gente vai, através das ferramentas digitais, das tecnologias digitais, nós vamos conseguir gravar esse podcast com você, né, que vai também se transformar num videocast, para nós colocarmos no nosso canal no YouTube, sobre o assunto que você escolheu, né, para submeter o resumo, e também na nossa rádio Nutedes, aproveitando, fazer a propaganda aqui da nossa rádio Nutedes, que está também no site do Nutedes. Então, se você quiser ouvir a programação, nós temos já a programação com o professor Renato Evando, que ele também estará conosco falando sobre inteligência artificial, sobre redes sociais. Isso é muito importante para quem é médico, para quem é nessa área da saúde, saber como se portar diante das redes sociais. Ele é médico, ele é também advogado, então ele vai nos dar aí as informações com base no direito também, né? Porque o professor já disse determinada vez que o médico ele tem que saber se portar, não é, professor? Inclusive nas redes sociais. Se eu quiser fazer um comentário sobre isso também. Posso fazer, mas antes eu queria dizer o seguinte, é que os trabalhos a serem apresentados na JAESD, eles são naquele formato chamado pitch, que é aquele formato de 5 minutos, tá certo? Ou seja, nesse formato a gente consegue aumentar a abrangência, porque mais pessoas vão poder oferecer as suas propostas de trabalho, as suas ideias, as soluções que elas têm de intervenções, as suas propostas de intervenção. E antigamente o que nós fazíamos era pedir aos autores que fossem premiados que escrevessem um trabalho completo para publicar na nossa revista. Mas, infelizmente, o portal de periódicos da UFC está passando por uma série de problemas e, então, nós decidimos esse ano fazer uma inovação na jornada acadêmica. Veja, ela é a 6ª JAED, porque fazem 6 anos seguidos, 6 anos consecutivos que essa jornada ocorre, né? Eu vou me aposentar e essa jornada vai continuar, tenho fé em Deus. E então nós dissemos, bom, nós precisamos substituir, se não vamos poder fazer um trabalho que vai ser publicado na revista, porque a revista está sem funcionar por conta da paralisação do portal da UFC, nós podemos fazer uma alternativa, o que é transformar o pitch, né? A apresentação em pitch que for agraciada dentro dos classificados num
videocast num podcast, porque o que nós vamos mudar é só o suporte, né? Em vez de ser um suporte digital escrito, será um suporte digital visual e sonoro, né? Ou seja, vejam como as tecnologias digitais da informação e das comunicações são importantes, porque você tem rápida possibilidade de fazer uma adaptabilidade diante de uma determinada dificuldade. Nós não tínhamos a revista, não. A gente não sabe quando o portal da universidade volta a funcionar, mas nem por isso nós deixamos de publicar o que nos interessa usando um outro formato. Vamos usar vídeo e áudio, áudio e vídeo, né? Podcast e videocast, tá certo? E vocês perceberam que eu não estou me referindo às TIC, nem à TI, nem a novas tecnologias? Não estou, porque essas denominações, TI, TIC, TIC e novas tecnologias, são denominações obsoletas. Elas não estão mais valendo, não têm mais validade. O que tem validade hoje é você falar nas tecnologias digitais da informação e das comunicações, as TDIC. Por quê? Porque elas fazem referência ao elemento que realmente é disruptivo e é importante, que é o elemento da linguagem digital. Tá certo? Então, é um grande prazer, uma grande satisfação estar à frente dessa equipe que está com pessoas de outros estados participando para essa nossa proposta de formação. E logo depois da JAESD vai ter uma palestra também muito importante, porque nós temos um SIG, né, que é uma empreitada, um empreendimento da Rede Universitária de Telemedicina. O SIG é uma sigla que significa grupos de aprendizado ou de interesse especial, né? Especial, Interest Groups, os SIGs, foi criado pela Rede RUT. E nós temos um SIG aqui desde o início, né, da Rede RUT, que é um grupo de interesse especial em educação continuada e permanente em saúde digital, que já passou por outros nomes, mas hoje é a denominação correta. E nós vamos ter, na quinta-feira seguinte ao final da JAESD, nós vamos ter uma palestra dada por um professor do Instituto Federal, que falará sobre padrões na área da saúde digital. Essa palestra é também imperdível, ou seja, o manancial de conhecimento que o NUTEDS pode proporcionar a vocês é literalmente inesgotável, né? Muito obrigado. Pronto, gente. Então, são vários convites aqui, né, que estão surgindo para que vocês realmente participem e se integrem a essa comunidade grande, né, que o professor aqui está propondo, sobre o SIG, né, que é um grande grupo, né, que já está há bastante tempo trabalhando sobre educação em saúde digital. Vocês também são convidados. Bom, antes da gente finalizar aqui, eu não sei se alguém mais quer fazer algum comentário, além de agradecer a todos vocês que estão aqui participando conosco, curtir aqui aliás, começar a seguir o nosso Instagram, no TEDS UFC, tá? Onde nós sempre postamos as informações, também seguir, aliás, clicar aqui no nosso joinha dessa live e também se inscrever no nosso canal do NUTEDS, porque nós estamos sempre inserindo vídeos lá no nosso canal e que você vai poder, no canal do YouTube, e você vai poder sempre ver assim que a gente postar lá no canal do YouTube, tá? Então, por favor, inscrevam-se nesse canal e cliquem lá no sininho, que é para vocês serem notificados assim que a gente inserir algum material lá. Só para finalizar, dizer que eu estou, mais uma vez, lançando a proposta de nós criarmos uma comunidade virtual de ensino e aprendizagem que se tornou uma perspectiva muito interessante, inclusive para as grandes empresas,
a criação dessa comunidade virtual de ensino e aprendizagem tem despertado muito interesse, porque proporciona às pessoas não apenas terem uma visão de contexto bem amplo a respeito do setor em que elas trabalham, no nosso caso, a área da saúde digital, mas também porque, com o trabalho desenvolvido nessas comunidades, surge a oportunidade de algo que no empreendedorismo é muito crítico, que é a chamada pivotagem, ou seja, o momento certo em que você precisa mudar o que você está fazendo para um patamar melhor do que aquilo que você acha que está fazendo já muito bem. Né? Portanto, fica esse convite também. Nós temos aqui o curso, nós temos aqui a pós-graduação, stricto sensu, nós temos aqui os nossos canais da JAESD, o canal do YouTube. Nosso canal de YouTube tem mais de 560 vídeos sobre temas de todas as áreas, com mais de 11 mil pessoas inscritas. O que tem de material lá é fantástico. E tem muita coisa que a gente pretende fazer, inclusive a professora Neile vai utilizar esse material na sua dissertação para que a gente possa colocar esse material que hoje está em vídeo em outros suportes, e para fazer isso vamos utilizar a inteligência artificial, porque hoje já é possível. Há poucos dias atrás, eu participei de uma reunião e, através de uma ferramenta de inteligência artificial, depois eu peguei o endereço da reunião, coloquei numa ferramenta, e a ferramenta me deu toda a transcrição de tudo que tinha sido dito na reunião, identificando, inclusive, as pessoas que participavam, não pelo nome, porque ela não sabia, mas dizia participante 1, participante 2, participante 3, e do outro lado da tela, um resumo de tudo que tinha sido discutido, do que tinha sido dito, do que tinha sido afirmado, e mais embaixo, referências bibliográficas. Vocês imaginam essa realidade? E você ter uma inteligência lhe ajudando a produzir, tá certo? É como se você transformasse o seu dia de 24 horas em 48 horas sem sair de casa. Né? Muito obrigado. E com isso nós encerramos a nossa gravação, já com 1h e 22 minutos. Obrigado por todos e a participação de todos. Obrigada. Então, essa transmissão, o curso, ele tem a parceria da Secretaria de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, SEIDIGE, por meio do programa Telesaúde Brasil, Redes, e a Universidade Aberta do SUS, a UNASUS. Muito obrigada e vamos lá agora para ver nossas turmas, nossas equipes. Estamos também, um detalhe que é importante o professor está lembrando, nós estamos utilizando para essa transmissão, né, além do YouTube, nós estamos aqui com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, que nos disponibiliza essa maravilhosa plataforma perfeita, contém tudo. Depois, se vocês também tiverem interesse de fazer transmissões ao vivo, reuniões online, vocês e a rede universitária de telemedicina também, rede RUT, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente dá todo o auxílio aí para que vocês também possam fazer transmissões assim, não é, professor? Então é isso. Boa tarde e até o próximo encontro. Sejam bem-vindos.